Olá, boa noite, afetos e desafetos. Hoje eu vou falar um pouquinho de RPG. E para começar, né, lembrando vocês de que tem ocorrido uma treta aí com a licença da quinta edição do Dungeons and Dragons, eu vou trazer logo uma solução para você. E a solução é bem simples. Abandone o D&D. Sim, abandone este sistema, abandone as suas regras, seus livros, não dê suporte para este material. Ao contrário, dê suporte a um material diferente. Mas quer dizer que você não quer que compremos? Não, aquilo que você já comprou, você vai usar. Mas se você está instigado a fazer alguma coisa, bom, o maior voto de confiança ou desconfiança é o dinheiro que se investe em um material. Portanto, eu trago aqui opções para quem, bom, quer fugir da quinta edição. Aliás, quer fugir de D&D em geral. Não que eu não goste, recomendo que vocês continuem jogando Dungeons and Dragons, especialmente as edições antigas, a primeira e a segunda. Mas eu não vou deixar vocês órfãos caso estejam realmente com raiva. E eu vou começar aqui com jogos, né? Eu vou começar com um sistema, mas vou começar com jogos que têm a mesma vibe, que é fantasia medieval. E eu vou falar hoje de Warhammer, especialmente Warhammer Fantasy. Bom, Warhammer Fantasy foi criado não muito depois de Dungeons and Dragons, e ele vinha com uma proposta diferente, uma proposta mais sinistra, mais mortal. Olha, na prática, ele talvez não seja mais mortal do que Dungeons and Dragons, mas certamente parece. Veja, pelas imagens dos livros clássicos, você vê ali um universo mais duro, mais hostil, criaturas repugnantes, e heróis que sofrem verdadeiramente para poder resolver o problema. E olha, este não é só um jogo com um universo muito interessante, mas ele tem um sistema de jogo muito interessante e muito simples. Ele é aquele famoso sistema baseado em D100, no qual você rola um dado de 100 lados. Bom, a gente tem dificuldade de comprar esse dado por aí, mas existe a forma de você jogar dois dados de 10 lados, né? Um para a dezena, outro para unidades, e você tem um D100. E aí é simples. O seu personagem tem uma série de stats na ficha, né? De números na ficha, que você simplesmente deve rolar abaixo deles. E se você rolar abaixo deles, você passou no teste. É simples. Combate é tão simples quanto. Você rola menos do que a sua habilidade no combate, vamos supor que seja espada, e se rolar menos, você atinge o oponente. Então é só calcular o dano. Outra coisa muito interessante desse sistema é exatamente o dano. Ele é um sistema mortal, mas o dano das armas é mais ou menos o mesmo. Todos eles é equivalente a um D10 mais um valor fixo, um D10 mais 2, por exemplo. Então, as armas têm um grande potencial, porque a quantidade média de pontos de vida que tem um personagem, né, um inimigo, são 10 pontos de vida. Entre 9 a 11 pontos. Vamos dizer que é 9 na média. Ou seja, um golpe com uma arma tem grandes chances de eliminar um personagem. Bom, e se isso não já deixou você aí empolgado com esse jogo, eu não sei o que mais vai deixar. Olha, a primeira, segunda edição e até a terceira de Dungeons and Dragons, você teria na média 5 ou 6 pontos de vida. Estou considerando todas as classes. Né? Mago poderia ter um ou até zero. E sim, é bem pouquinho. Aqui tem um pouco mais, mas as armas também causam mais dano. E tem outro detalhe. O que torna ele menos mortal que D&D. Mas, no entanto, Grimdark, como diz o próprio gênero que ele clama estar. Quando você zera os pontos de vida em Warhammer, o que acontece? Seu personagem começa a tomar dano crítico, ou seja, ele começa a tomar danos permanentes. Talvez ele tenha um membro amputado. Talvez ele possa morrer com um golpe após ele zerar os pontos de vida. Isso quer dizer que com 0 HP, o personagem ainda está vivo, mas não por muito tempo. Ele deve se preocupar em fugir da batalha, resolver a batalha de alguma forma o mais rápido possível. E o mais interessante de Warhammer é que ele foi muito marcante
nesse gênero. Aliás, ele criou um próprio gênero dentro da fantasia medieval, que veio também do Warhammer 40k, que é a versão ficção científica, que é o Grim Dark. Uma espécie de gênero de fantasia, justamente que é mais obscuro, no sentido de que é um mundo muito cruel, a maldade está espalhada e os heróis são poucos. Então precisa de muito heroísmo para enfrentar o mundo de Warhammer. Não é para qualquer um. E o primeiro sistema, a primeira edição, ela ficou muito famosa. Muita gente que achava que Dungeons and Dragons não supria na questão temática, imediatamente saltava para Warhammer. E ele teve uma série de aventuras que ficou muito famosa, que é a The Enemy Within, que é uma campanha sensacional, que começa com uma coisa simples, um problema político, e de repente tem um culto que quer sacrificar a cidade inteira para trazer o Senhor do Caos. E isso só vai piorando com o passar da história. E assim, é uma história que começa do jeito mais simplório possível. Uma galera quer chegar da cidade A à cidade B e passa por todo tipo de dificuldade e encontra mutantes no meio do caminho. Ah, mas junto com os mutantes existe uma carta endereçada a um dos personagens dos jogadores. Bom, não diretamente a um dos personagens, mas a alguém muito semelhante. Tão semelhante que induz os personagens a usar essa carta, que é uma espécie de herança de alguém, para poder receber a herança no lugar do falecido. E a partir da ganância dos personagens, essa campanha começa e se desenvolve e vai assim, vira nível a guerra do império, queda do imperador. Sensacional, sensacional. E ela aqui é desenvolvida em 5 partes. Essa campanha foi tão bem aceita que quando saiu a 4ª edição de Warhammer, eles refizeram essa campanha, né? Inclusive os nomes com as mesmas referências. É a mesma história, né? Mas com pouquíssimas alterações. Aliás, isso é uma das coisas mais interessantes também de Warhammer. 3 edições inteiras são compatíveis umas com as outras. Quer dizer, eu posso pegar essas versões novas dos livros, com as novas artes, com os novos personagens, e jogar utilizando o meu sistema antigo. Bom, há diferenças, principalmente em relação à 4ª edição com a primeira. Mas elas são compatíveis, porque o sistema de jogo é o mesmo. Ele não muda. As classes passam a funcionar de uma forma um pouco diferente, mas elas funcionam tanto em um quanto em outro livro, em outro universo, em outro jogo. E isso é muito interessante de Warhammer. Warhammer teve uma boa corrida na sua primeira edição. Acredito eu que ela durou mais de 20 anos, sem ser substituída. Tem muito material, principalmente feito por fãs. E o Warhammer também é uma série de jogos de tabuleiro. Então, enfim, atraía 2 tipos de jogadores. Bom, a melhor parte foi quando o Warhammer lançou a sua 2ª edição, que para mim é a melhor. E essa 2ª edição é impecável. Ela trouxe muita coisa nova, muita lore, muitos lugares para se visitar, muitas coisas foram desenvolvidas aqui. E essa edição ela limpa um pouco as regras do primeiro, adiciona coisas, mas não deixa ele muito mais complexo. Ele continua sendo tão simples quanto o primeiro. E uma coisa legal de Warhammer é que tudo é aleatório. Você monta o seu personagem todo em rolagens aleatórias de dado, talvez você escolha uma ou outra coisa do personagem. Tudo bem, você pode escolher tudo, se o mestre deixar. Mas a melhor parte, a graça verdadeira do jogo, é rolar os dados e descobrir o que vai sair. E não espere que o seu personagem já saia, como em Dungeons and Dragons, um grande herói que já desbravou o mundo, embora esteja apenas no nível 1. Não, não. Você pode ser um simples queimador de carvão. Ou um catador de ossos. Sim, você pode acabar rolando funções que são comuns do período medieval. Como, por exemplo, o caçador de ratos. Imagina, um caçador de ratos entrando em uma dungeon, em uma masmorra
para matar um dragão, né? Esses heróis certamente vão hesitar um pouco antes de tentar enfrentar o dragão. Mas essa é a graça de Warhammer. Não só isso, o sistema dele de níveis é relacionado às suas profissões. Então, quando você compra os bônus que indicam a profissão, você zera aquela profissão. E aí você tem o direito de tentar outra profissão. Mas não é qualquer profissão. As profissões indicam aquilo que você pode se tornar. Ou seja, não adianta nascer um catador de ratos e esperar se tornar um nobre. Sim, a progressão social é realmente difícil. Se ela não acontecer através da história, certamente não acontecerá na progressão comum de classes. Não é proibido, mas as classes te levam para aquilo que é lógico a partir delas. Então, como a gente pode ver aqui, o catador de ossos pode se transformar em um camp follower, aqui é um cat burglar, que é uma espécie de ladrão, né? Fence, que é aquele cara que recebe bens roubados. Olha, um ladrão de tumbas. E até um smuggler, que é um contrabandista. Então, quer dizer, as carreiras de saída fazem sentido com aquilo que a carreira principal tem acesso. E é claro, existem carreiras de alto nível. Você pode começar como um simples guarda e terminar como um templário, um cavaleiro de grande renome. Isso tudo é possível dentro de Warhammer. E torna o jogo muito mais legal, porque nenhum personagem terá as mesmas oportunidades do que o outro. Ou seja, criar novos personagens sempre traz coisa nova. Isso é muito legal, imbatível, na minha opinião. Bom, a gente tem que falar das coisas ruins eventualmente, né? E infelizmente o Warhammer teve uma terceira edição. E a sua terceira edição, veja, tentou até imitar a terceira edição do Dungeons and Dragons, né? É a capinha que parece um livro selado com algum tipo de chave mestra. Bom, o vacilo dessa edição é que quando a Fantasy Flight, que já tem vários RPGs no seu nome, quando ela licenciou para fazer o sistema, ela ignorou todas as regras do sistema de Warhammer e criou as próprias. E a Fantasy Flight é aquela empresa que gosta de fazer sistemas com dados engraçados, sabe? Aqueles dados que tem vários símbolos, cores, e aí não é números, aí às vezes tem 7 símbolos diferentes, combinados de formas estranhas. E eles forçam, inclusive, os jogadores e o mestre a interpretar a quantidade de símbolos para cada coisa diferente. Olha, agora que você tem 5 lágrimas, o seu personagem chora ao dar o golpe. Bom, não é tão idiota quanto o que eu falei, mas é um tanto quanto uma forçação de barra em cima da narração. Em alguns sistemas funciona. Legend of the Five Rings é um sistema que esse tipo de coisa dá certo. Pelo menos eu acho, na quinta edição. Mas em Warhammer não encaixa. Não encaixa realmente. Bom, eles tentaram também fazer, como você pode ver aí, uma versão da Enemy Within, né? A campanha famosa que já tinha sido repetida na primeira edição, tentaram repetir na terceira. Por que não repetiram na segunda? Porque a segunda é totalmente compatível com a primeira, então não houve necessidade de repetir a campanha. Então, quando saiu a terceira edição, eles fizeram a campanha de novo com essas regras, mas mudaram também a história da campanha, não é a mesma. Não é ruim, tá? Não é ruim, mas o sistema deixa a desejar, então acaba que provavelmente você não vai ter a oportunidade de jogar essa campanha. A não ser que se interesse muito mesmo e ache uma série de cobaias para testar com você. Mas quando sai a quarta edição, tudo volta ao normal. Sim, a quarta edição. Essa eu tenho o prazer de ter o livro aqui em casa, físico. Esse livro é gigantesco. Mas embora ela adicione muitas regras, como eu disse, ela é compatível com a segunda, então você pode só ignorar as partes chatas das regras, as tabelas gigantescas. E tem muita lore também, o livro vem com bastante lore do jogo e tudo mais. Aqui as classes funcionam um pouco diferente. Você tem uma série de coisas que você compra, mas você evolui a classe para prata e ouro, algo do tipo. E aí só quando chega em ouro é que ela permite que você saia dela para outra classe, para outra função.
mas o sistema de criação é muito parecido. Você ainda rola nos dados para saber se é um catador de ratos ou se é um escudeiro de algum guerreiro famoso. E, bom, continua sendo tão mortal quanto. A diferença é que aqui eles colocaram uma regra nos pontos de fé, ou pontos de destino. Não sei qual seria a tradução correta, mas são uma pontuação que serve para você evitar algumas situações complicadas no jogo. E eles deixaram a regra um pouco complexa demais. Preferia a da segunda edição. Você usa o ponto. Aqui você usa e guarda, e um ponto interfere no ponto de outro local da ficha, enfim. Desnecessariamente complexo. Mas, um excelente sistema, ainda bem compatível com a primeira edição. Então eles, mesmo compatível, eles lançaram de novo a campanha, mas já fazem 30 e lá vai anos. As pessoas talvez não tenham nem acesso mais aos livros do Enemy Within da época. E é uma campanha que vale muito a pena. Se você conseguir, não quiser mudar de sistema e conseguir adaptar essa campanha para o sistema que está jogando, eu recomendo muito. Vocês vão se divertir bastante. E, bom, o que mais eu tenho para dizer sobre o Warhammer? A empresa em si, ela não é assim muito melhor do que a Wizards of the Coast. Então, se você está trocando para o Warhammer porque quer uma empresa melhor, bom, já te digo que a Games Workshop não é muito. Ainda mais nesses últimos anos que ela tem processado todo mundo que faz conteúdo sobre o seu material, como algumas pessoas que discutiam a lore do universo de Warhammer. Mesmo sem muita base legal para isso. Você vai mudar para Warhammer porque você quer um tipo de jogo que é similar em natureza ao D&D, mas que é menos heróico. Não necessariamente tão mortal quanto as edições antigas, mas mortal o suficiente para que seus jogadores fiquem na ponta da cadeira quando o encontro acontecer. Um jogo onde a sanidade do personagem é levada em conta. Ele pode ficar maluco durante o jogo. E é um jogo também que deixa marcas nos personagens. As experiências traumáticas deles nas cavernas vão deixá-los com sequelas que eles vão carregar para o resto da vida. Isso é uma parte interessante. Também o sistema de alinhamento não é simplesmente leal ou bom, é mais relacionado com o caótico e o leal ao invés do bom, do neutro, do mal. E quanto mais você se aproxima do caos em Warhammer, mais o corpo do personagem começa a sofrer essas alterações caóticas. E assim ele se torna uma criatura do caos, podendo se tornar um mutante e talvez um ser totalmente corrompido. O que lembra algumas coisas que a gente via nas histórias de Call of Cthulhu, né? As histórias Lovecraftianas, né? Ou do jogo Call of Cthulhu para quem joga RPG. Então, ler um conhecimento arcano, obscuro, vai gerar consequências no personagem. E isso, enfim, abre oportunidade para uma série de coisas interessantes na narração, no universo, e o sistema simples o suficiente para não entrar no caminho do jogo, que para mim é o que eu mais prezo. Portanto, tenho inclusive voltado para os OSRs, para os old school mesmo, e abandonando os jogos modernos. Não que jogos modernos sejam ruins. Eu vou eventualmente falar de jogos modernos aqui. Mas por enquanto, estamos tentando substituir Dungeons and Dragons por algo de igual calibre, se não maior. Então fica aí a dica. Espero que vocês gostem de Warhammer Fantasy. Talvez eu venha discutir o Warhammer 40k, que também tem o seu sistema bem parecido, mas ele já é mais cheio de tabelinha. Eu posso discutir ele aqui depois. Tem muitas ramificações também. É um jogo legal, é um jogo interessante. Mas igual o Fantasy não é. Aliás, igual o Fantasy, eu acho que nunca mais vai ter. Exceto a quarta edição, que ainda está em voga, ela é recente, 2017, acredito. E, bom, se você puder obter ela, sim, obtenha. Eu recomendo bastante. Mas a segunda edição, para mim, é o maior trunfo dessa série. Bom, meus afetos e desafetos, eu vou deixando vocês por aqui. Espero que tenham curtido a sugestão. Fujam de D&D, fujam da OGL. Ou fiquem em D&D, fiquem com a OGL. Ninguém vai
vender os livros porque tá com raiva da empresa, você vai continuar jogando com seus livros. Mas eu sugiro que você tente algo novo. Aproveite esse momento que as pessoas estão com raiva e apresenta para os seus jogadores algo diferente. Algo que é mais fácil de narrar também, porque então, tem menos habilidades. Algo que vai tirar maior proveito do seu tempo como mestre na preparação das histórias e vai desimpedir o mestre e os jogadores na hora da consulta das regras, pois é muito simples. Até mais, fico por aqui.